Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast. E hoje, recebendo alguém aqui presencialmente que já esteve com a gente no formato à distância, né? E eu tô tendo a honra de receber aqui, mas daqui a pouco eu te mostro. Lógico que você já sabe quem é, você clicou nesse vídeo, né? Mas deixa o seu like. Deixe seu comentário e se inscreve no canal. Ó, aqui, gente, é garantido, vai ser bom. Você pode já falar gostei antes de assistir, não tem problema. E você vai estar falando que esse vídeo é relevante aí para o YouTube. E também tem uma forma de você nos ajudar, que é a loja do Dizascope. E hoje, em especial, eu quero indicar um livro já aqui, que já é um spoiler da nossa conversa. Israel Subirá, Mate o Dragão, a Batalha pela Pureza Sexual. Seguinte, nós vamos conversar um pouco sobre essa temática também aqui e muitas outras coisas, mas o link já está na descrição desse livro, pede, a gente entrega na sua casa aí. Beleza? Vamos embora? Podcast de hoje? Meu amigo, Israel Subirá. E aí? Finalmente presencialmente. Exato, cara. Gravamos à distância, né? É verdade. Estava nos Estados Unidos. Já foi bom. Foi demais. E hoje, agora, vai ser melhor ainda. Cara, você falou na introdução e eu já tô segurando o riso, porque é muito engraçado, né? Você sabe quem tá no podcast, você clicou. Exato. Mas quase toda vez é aquele suspense. Você não acredita que tá aqui hoje. Eu, tipo, não, eu acredito, eu sei quem tá hoje. Aquele suspense construído. Já eu te mostro. Muito bom, muito bom. E obrigado por você estar aqui. Feliz demais você estar por São Paulo aí. Estamos mais perto, vamos poder trocar muito mais figurinhas aí. Isso. Vai ser muito bom. Como é que tá sendo aí a adaptação? Você tá há quanto tempo já no Brasil? Cara, já tá uns 3 meses já que a gente chegou. 3 meses vocês chegaram? Isso. Pouco tempo. E como é que tá essa adaptação aí? Cara, tá sendo demais, né? Primeiro, acho que uma das coisas que a gente mais tem amado é estar perto de muita gente que a gente ama, né? Esse próprio podcast, cara, eu como assim demais. Toda vez ainda que eu tenho uma viagem de carro ou que eu fico preso no trânsito, eu já vou lá e vejo os episódios que eu não ouvi, tá ligado? Que eu perdi. Então, você falou que fez uma viagem nos Estados Unidos há de quantas horas mesmo? Cara, foram 23 horas de carro. Eu tava sozinho, eu fiz direto. Então, né, foi eu, meu cachorro no carro e você e o seu convidado do podcast, entendeu? Essa foi a viagem. Cara, escutei, tirei o atraso, assim, todos que eu não tinha ouvido, mas... E você coloca um 1.5 sem um 2.0 ou não? Não, eu gosto da velocidade padrão. Assim, Então deu pra ouvir uns 20 episódios. Normal. A minha esposa escuta os áudios sempre no 2, assim, e ela toca o play, eu não entendo nada, cara. Eu, tipo, como que você entende isso? Mas eu sou o cara que escuta o áudio no... A Val curte muito ouvir 2.0, as coisas de aula do YouTube. Assim, eu lembro que ela estava fazendo um curso e era ao vivo a aula, né? Eu vi ela ouvindo em 2.0 ao vivo. Eu falei, como que está acelerando a pessoa ao vivo? O que ela fazia? Ela volta a aula para ouvir em 2.0. Então o cara já está meia hora já ali dando a aula, ela volta lá no início, então põe 2.0. Recapitulação. Interessante, né? Ah, não, ao vivo? Ao vivo, porque dá pra você voltar, né? E daí dá tempo. Aí alcançava a aula. Ela ia ouvindo normal, volta. Isso é muito avançado. É uma mente muito rápida. Tipo, o mundo já tá lento, tá em câmera lenta pra ela, entendeu? Não, cara, mas tá sendo demais, assim. É tão bom também estar perto, mais próximo da família, né? Ver eles com mais frequência, poder realmente estar aprendendo e trabalhando junto, né? Eu tô podendo caminhar junto com o meu sogro, que tem sido demais, né? Tipo, a gente fazia discipulado à distância, mas não é igual, tá ali junto, tá caminhando por perto. E, cara, é um privilégio, assim, porque além de aprender tanto sobre plantação de igreja, discipulado, que é muito o que nos trouxe para cá, né? Para estar com a Paz Church e aprender sobre... Cara, meu sogro, acho que é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. É mesmo? Então, a gente já está casado, a gente vai fazer 5 anos de casado em maio. E não, antes disso, né, eu e a Pri, antes disso, a gente já tinha aquele período de amizade, estar próximo. Até hoje, eu nunca vi o Ebi perder a paciência. O que eu já vi, às vezes, ele só falar um pouquinho, se ele sentir que ele fala um pouquinho fora, ele já vem, né? Se eu vi a Priscila falar, me desculpa, senão eu falei com tanto amor. E eu fico tipo, cara, como assim? Então, tem sido demais poder caminhar com ele. E agora, eu não sei porquê, meu pai vem tanto para São Paulo, né? Agora que a netinha dele está por aqui. Então, tá sendo demais, cara, demais. Inclusive, eu consegui trazer ele aqui presencialmente numa dessas escapadas para São Paulo. Legal. E, cara, me fala assim, tipo, eu gosto de histórias, né? Eu gosto muito dessa parada que você está me contando, porque de convívio e nem, poxa, meu sogro é o cara dos caras mais parecidos com Jesus que eu conheço, tal, né? Para quem não sabe, o pastor Abe Uber, né? É o sogro do Israel. Me fala umas histórias que te impressionaram, assim, tipo, coisas que você
viu que você falou, cara... Cara, eu acho que, assim, Você falou dessa de não perder a paciência, já, né? Eu acho que, assim, eu lembro uma vez que a gente estava viajando e né, a família de pastor é daquele jeito. A viagem nunca só uma férias, assim, né? Mas a gente estava numa viagem, ministrando, assim, e eu lembro que chegou num pique que eu estava podre. Eu não lembro exatamente onde era, mas foi aqui no Brasil. Era no Brasil. E chegamos naquele ponto, assim, que foi, sabe, conferência tal, que eu estava cansado. E eu vi, né, o meu sogro, tipo assim... Era ele quem estava ministrando mais, eu estava só acompanhando nessa, eu nem ministrei. Aquele pique, aquele correria. E eu vi aquele pique dele pensando, cara, eu me sinto velho perto dele. E foi uma coisa que me impressionou muito, são as declarações dele. Porque ele sempre diz, né, ele sempre declara a respeito dessa energia, né, do vigor, a força para fazer. E eu... Como assim? Ele diz, né, que a Bíblia diz que a vida e a morte estão na ponta da língua. Sim. Então, ele está sempre declarando essas coisas. Ele fala, não, eu vou viver e trabalhar para Jesus intensamente até os 120 anos. Ele sempre está dizendo essas coisas. E foi um negócio, até que isso foi uns anos atrás, que mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu não tenho essa mania de ficar declarando essas coisas positivas assim sobre mim mesmo. Só que eu vi o contraste, né? Eu lá, novão, me sentindo velho do lado dele. Falei, não, cara, eu vou... E foi algo que eu comecei a imitar, realmente declarar essas coisas, assim, eu já tenho sentido muita diferença. Mas é impressionante como ele parece incansável, cara. E eu admiro isso demais nele. No meu pai também. E eu nunca vi ele, né? Eu nunca vi ele, tipo, triste e desanimado, né? Não, nunca vi. Nunca vi. E algo que eu tenho... Cara, algo que tem me constrangido muito recentemente é que, né, você... Acho que não importa o quanto você já conhece sobre Jesus, quanto mais você conhece sobre ele, mais você se constrange e você chega naquele ponto do eu preciso me converter, né, de novo e de novo. E algo que eu tenho percebido, não só, né, no Abe, no meu sogro, meu pai, várias pessoas, homens de Deus que eu respeito e admiro, mas especialmente em Jesus, é algo que tem me constrangido muito recentemente, é isso, né, o jeito que ele olha para as pessoas. E isso é algo que você perguntou das histórias, né? Eu tenho discipulado toda sexta-feira com meu sogro, né, salvo exceções, assim, às vezes a coisa é muito corrida, mas mesmo quando eu estou conversando com ele e eu falo, cara, eu acho que eu fiz isso muito errado, eu devia ter planejado isso desse jeito, tipo, o que eu planejei para essa semana deu completamente errado e abrindo o coração e eu me frustrei, estressado, parece que ele não fica preso no que deu errado, mas ele fala sobre o que eu sou, não sobre o que eu não sou. O que deu errado é o que eu não sou. E eu fico pensando, cara, que jeito positivo. Já teve situações que eu tomei uma bronca do meu sogro e eu saí mal encorajado, entendeu? Não, peraí, isso foi uma bronca mesmo? Então eu acho muito impressionante confuso, né? Isso, até confuso. Mas é engraçado porque a palavra exortação significa isso, né? A gente olha para exortação e a gente sempre entra na bronca e no... Pô, eu levei maior exortação. Mas a palavra significa encorajar, né? Então é algo que eu tenho tentado olhar para as pessoas, né? A gente trabalha bastante com jovens, com adolescentes. Às vezes você olha e pensa, cara, que mané, né? E você está pensando em tudo que a pessoa não é. Só que esses dias me bateu, cara, porque eu estava pregando numa conferência e eu chamei um cara de 14 e um cara de 16, duas pessoas, 14 e 16 anos, eles ficaram do meu lado. Assim, imagina Jesus olhando para uma galera dessa idade e confiando o futuro da igreja na mão deles. Né? Tudo indica que João, a maioria dos historiadores, teólogos acreditam que João morreu com mais ou menos 86, 88 anos, 100 anos depois de Cristo. Ele tinha provavelmente 14, 16, quando ele começou a seguir a Jesus. Daí tudo encaixa muito, né? Eles pescando com os pais, as discussões, o próprio costume e tradição da época, o imposto do templo, que só cobraram Jesus e Pedro. Então, assim, o que a Bíblia não diz com clareza, a gente não diz com certeza. Sim. Mas é muito provável. Assim, é muito provável. E aí, quando eu chamei e a igreja ficou olhando para aquela... Né, eram adolescentes ali no retiro de adolescentes. Eles ficaram olhando para a galera. Cara, imagina Jesus ir embora e deixar o futuro da igreja na mão dos adolescentes. Porque a verdade é que nós estamos aqui hoje por causa deles. Sim. E aí, quando eu terminei de ministrar, eu mesmo continuei olhando assim. Falei, cara, eles são tão novos assim. E a gente vê, né, a dificuldade, o problema. E eu fico pensando, cara, Jesus, 3 anos de rolê com eles. Os caras não conseguiam ficar acordados para orar. Né? Às vezes não conseguiam crer. Estavam discutindo o tempo inteiro quem é o maior. Mas Jesus olhou para o que eles eram. Né? O que eles iam se tornar. E não o que eles não eram.
eu acho que se fosse eu no lugar de Jesus, mesmo depois de 3 anos, eu ia falar, escolhi errado, cara. Deu não. Essa galera aí é muito mané. Mas Jesus, né, conduzido pelo Espírito, assim, eu vejo essa fé. E eu quero ter esses olhos para as pessoas, algo que eu tenho me dito, né? Eu quero ter esses olhos. Então, direto, eu tive que me policiar nessa semana. Teve horas que eu pensei, mano, eu não acredito que tal pessoa fez isso. E na hora eu quero ter os olhos de Jesus para as pessoas. Sim. Eu vou falar do que é, não do que não é. Então, assim, tem sido algo constrangedor, mas está sendo uma boa escola, Douglas. A gente está muito feliz de voltar ao Brasil, não só pelo privilégio de poder servir, né, o país que a gente ama tanto, mas especialmente de aprender. Né? A gente veio para um tempo de aprendizado. A gente já conversou um pouco no último papo sobre o tempo dos Estados Unidos, problemas que a gente identificou. E a gente, assim, eu acredito que o que eu mais senti que a nação precisa, e não como alguém que aponta, mas como alguém que é, né? Até porque agora eu sou americano, né? Então, sou americano. E já não fala mais o língua portuguesa como antes. Mas, então, de ver, o que nós precisamos como igreja, cara, o que a gente mais sentiu falta é discipulado e o ensino sobre, né? Então, tipo, discipulado e ensino. Aí, eu, que homem abençoado que sou, né? Poder caminhar com meu sogro e com meu pai. Então, é um tempo de se carinhosamente o papa do discipulado. Né? Então, cara, tá sendo demais. Essa questão de testemunhos, né? Eu lembro uma vez que eu estava em Juazeiro, Juazeiro do Norte, olha, ia pregar lá, e aí tinha um cara pregando de Fortaleza, né? E aí ele falou assim que um dia ele precisava conversar com uma mulher lá que era cabeleireira, né? Aí ele chegou lá para conversar com ela, aí ela estava atendendo uma mulher, e ela falou, senta aí, espera um pouquinho, deixa eu terminar esse cabelo aí, a gente conversa. Aí beleza, aí ela atendendo a mulher e tal. Aí a mulher virou pra ela, e ele assim, sentado na cadeira perto, então eu tava ouvindo a conversa das duas. A mulher virou pra ela e falou assim, você é crente, né? Ela, sou crente e tal. Aí a mulher falou assim, que legal, tô pensando em virar crente. Aí, tipo assim, né? Difícil a pessoa se auto-evangelizar assim, né? Tô pensando em virar crente. Aí a cavaleira, por quê, né? Ela falou, então, é que eu tô morando num condomínio e mudou uma família pro lado da minha casa e eles só falam inglês o dia inteiro. E eles, o dia inteiro eles falam inglês e eu entendo inglês. E esses dias eu estava ouvindo assim, e o dia inteiro eles ficam assim, eu te amo, você é muito precioso, você é muito preciosa, eu te amo, e não sei o quê, como eu te amo. Eu falei, não é possível. E aí eu descobri que eles são pastores. Estou pensando em virar crente, cara. Uau. E aí a cabeleireira perguntou, como é que é o nome deles? Ele falou, parece que é Abe, não sei o quê. Aí o cara contando Faz assim. sentido. Eu falei, cara, que animal, né? Esses testemunhos. Porque é muito legal, ó. Você fala, nossa, fulano prega muito, né? Meu Deus, olha a oratória, olha a teologia, olha esse livro aqui que a gente leu. Mas, cara, quando você vê vida, né? Você vê a encarnação, né? Uma vez o Paulo Borges falou pra mim assim, qual que é o embate do evangelho ali? Era o intérprete da lei de frente com a encarnação da lei. Aquele que sabia falar muito bem, não foi no podcast, foi numa conversa de Zoom. Coisa só entre nós dois. Cara, mas demais. E isso é muito legal. Você poder estar ali ao lado, porque realmente essa jornada de pensar discipulado e tal, não é informações, né? É formação. Não é ser informado, é ser formado, né? Uma vez eu vi um exemplo disso que me marcou muito. Se eu te perguntasse assim, qual é o mercado que você gosta de ir? Supermercado que você gosta de ir? Pensa aí você lembra, né? Eu vou no tal supermercado, beleza. Qual que é o nome da rua do supermercado? Não faço ideia, entendeu? Mas se você entrar no meu carro agora, eu te levo lá. Por quê? Porque você não é informado sobre a sua cidade, você é formado na sua cidade. Você não tem o nome da rua, você tem encarnado em você. Exato, você chegar lá. E às vezes hoje, cara, nessa vibe que a gente está, parece que a gente tem mais prazer em saber o nome da rua do que em chegar lá e ir, né? Então, é muito doido, porque realmente o poder da palavra está na prática, né? Na obediência. Né? A Bíblia é tão clara acerca disso, não só... Eu penso assim, muita gente quer agradar a Jesus, dar um presente para ele, e ele deixou claro qual que é a linguagem de amor dele, né? João 14, 21. Esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. A gente vê na parábola dos construtores, né? Jesus fala que um homem, né? Aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, é como quem construiu casa sobre areia, sem fundamento, e não sobrevive às ondas. Mas quem ouve as palavras e as pratica, né? É como quem constrói casa sobre rocha, com fundamento. Essa pode vir onda que vem, né? Não cai. Eu fico vendo, cara, realmente o poder
tá na obediência. E às vezes eu acho que a gente entra tanto nesse prazer do saber, e se a gente entra no prazer do saber e não do de praticar e obedecer, a gente começa a entrar num lugar perigoso. Eu tenho um amigo que ele fala, massa, você lê altos livros, mas você não tem coragem de orar com alguém na fila do McDonald's. E como é que fica? Então, muita gente tem aquele desejo, não, eu quero conhecer as verdades mais profundas das Escrituras. Esse é um bom desejo, né? Obviamente, esse é o desejo de Deus para nós. Mas isso não pode ser feito a custo de praticar as verdades mais simples. Né? E algo que eu tenho percebido, especialmente no ambiente de estudar teologia, você conhece uns crentes chatos, né? Uns caras que gostam só de discutir coisa inútil. E eu não tenho problema contra a discussão, né? Mas desde que a gente esteja focado tem um lugar para chegar na execução, né? Na prática. Então, é um grande temor. Assim. Eu acho que até foi muito legal na faculdade de teologia que eu fiz, estou fazendo ainda, teve um encorajamento do diretor, né? De, tipo, através desse... Todo livro que a gente vai dispor aqui, minha oração é que você aumente seu conhecimento sem perder seu fogo. Então, tem que ser a prática, a obediência, né? É impressionante isso, a vivência. Eu acho que a gente tem que parar o tempo todo. É um exercício que eu faço bastante, cara, de parar o tempo todo e falar assim, beleza, tá, como é que eu ponho isso em prática? Né? Como é que eu ajudo alguém com isso? Como é que eu explico isso em palavras extremamente simples? Como é que eu aplico isso no meu contexto? Né? Então, muitas vezes, esse ano, eu estava lendo um livro de business, um livro falando sobre empresa. E, cara, como mudou a nossa igreja. E não porque a igreja se parece com a empresa, mas porque as dinâmicas... Achei que tinha caído. Desculpa. Que o Wesley... Acontece. Mas porque as dinâmicas humanas são as dinâmicas humanas. Né? Tem várias pessoas na empresa, tem várias pessoas na igreja. Mas é isso, cara, você está atento o tempo todo. Tipo, como é que eu ponho isso em prática? Como é que eu vivo isso, né? E no podcast com o Paulo Borges, uma coisa que me marcou muito foi quando eu perguntei para ele sobre livros, né? E ele falou assim, hoje eu mais releio do que leio. Eu ouvi isso aí. Isso mexeu muito comigo, porque eu tenho muita dificuldade de reler um livro. Porque eu tenho a impressão que eu estou perdendo o novo. Um negócio novo ali que eu não vi. Por que eu vou ler isso de novo, né? E aí ele falando disso, porque o poder está em meditar, né? Em meditar, em meditar, em meditar e pôr em prática. Né? Eu lembro que quando eu escutei isso no podcast, eu já estava umas 18 horas no carro. E mexeu comigo assim. Nossa, é verdade. Talvez eu escute esse podcast de novo. Mas é verdade, né? E eu lembro até uma vez de um vídeo que você fez no YouTube, né, falando, cara, você pode assistir vídeo a semana inteira, mas se você não praticar as pregações que você está ouvindo, tipo, qual o valor disso? Né? Eu acho que muita gente é um poço de informação, de conhecimento que o cara escuta toda hora. Só que ele não sobrevive às ondas da vida. Porque ele não está se edificando na rocha através da obediência e da prática do que a palavra diz. Então, né, não digo isso contra a exposição. Acho que o ideal é você conhecer as verdades mais profundas e praticá-las. Né? Mas a ênfase tem que estar na prática. E às vezes a gente também, com essa facilidade que a gente tem de chegar à informação, se sente o expert, né? o guru do assunto. Mas tem que ser na prática. Eu tenho que ter se essa é a linguagem de amor de Jesus, eu desejo agradar a Ele, cara, eu tenho que acordar pensando essa pergunta que você falou, como que eu faço isso na prática? Como que eu vivo isso? Então, porque é confortável você crescer em conhecimento acerca do reino de Deus, mas crescer na prática, na maioria das vezes, não é tão confortável. Não de primeiro. Né? Normalmente depois vem com aquela alegria de outro mundo, né? Tipo, porque não é um negócio humano você desejar servir o seu próximo e sair realmente feliz com isso, né? Não é bem assim que a natureza do primeiro Adão funciona. Negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz, né? Mas é o que a gente nasceu para fazer, então tem que ser na prática, né? Sabe uma coisa que mexeu muito comigo? A gente está lendo na liderança, até o Wesley está lendo com a gente, um livro chamado Vocação Perigosa, Paul Tripp, sobre o ministério pastoral. Assim, fantástico, né? Assustador, assim, a gente está sendo espremido. E uma frasinha assim que ele falou é sobre qual é o pregador que eu mais ouço. Você pergunta, qual é o pregador que eu mais ouço? Ele fala, é você mesmo. Você o dia inteiro está pregando para você. E aí ele começou a confrontar se realmente você prega o evangelho para você. Uau. Entendeu? Então, será que eu mesmo não sou um legalista dentro de mim? Uau. Ou eu mesmo não sou um libertino dentro de mim? Então, eu fico falando o evangelho para mim o dia inteiro. Entendeu? E sabe, e é muito louco isso, porque às vezes a gente está assim, heresia aquilo ali, heresia aquilo ali. Só que a gente não para e fala, cara, tô pensando uma heresia aqui.
eu tô pensando uma mentira. Cisco no olho do outro é fácil de ver. Exato, cara. E aí eu comecei a pensar nisso, tipo assim, qual é a pregação que eu prego para mim o dia inteiro? Entendeu? Ela tá alinhada, é verdade o que eu penso a respeito de mim, para começar, né? Para depois de pensar até, e aí voltando no que você falou, né, de olhar para o outro, né? Porque essa parada tem mexido muito comigo, isso que você falou. Nós já somos. E até eu estou tentando mudar esse linguajar. Por exemplo, eu fico pensando assim, poxa, quem eu quero me tornar o ano que vem? 2022, talvez você está assistindo já é 2022. Quem eu quero me tornar em 2022, né? Mas não sei se essa é a melhor frase. Eu estou começando a entender que a melhor frase seria o que eu quero manifestar daquilo que eu já sou. Né? Porque se você pensar numa semente de laranja, ela né? Ela é em potencial uma árvore, e na verdade ela era em potencial uma floresta. Né? Ela só não manifestou, né? Porque aí ela tem que morrer, tem que ser regada, tem não sei o quê, mas já é. Então ela não vira, né? Ela não se torna, né? Ela só manifesta. Então eu tô começando a pensar nisso, tipo, e aí esse olhar, né? Se olhar para alguém e falar, já é. Não manifestou ainda, né? Não dá para ver, mas já é. E aí, tipo, o que a gente precisa fazer para isso manifestar, né? Que legal. Esse ano, no meu canal do YouTube, a gente fez uma série sobre as parábolas de Jesus. Tem sido muito legal esse papo, assim, cara, do que Jesus explicando um reino que a gente não entende numa linguagem que a gente entende. Nem algo que é tão recorrente, essa natureza do reino de crescimento. Né? O reino é como semente, o reino é como fermento. Usa isso, né? E é tão interessante que às vezes a gente fica tão... Né, qual que é o segredo do crescimento e tal? Mas é algo que Deus já deu. E tudo que a gente precisa fazer é cuidar do ambiente, né? Ter certeza que tem água vindo, né? De que o ambiente não está perigoso para o crescimento da semente. É muito interessante isso. Essa é a natureza do reino. As parábolas são todas sobre isso. Assim, tipo, toda vez que Jesus está falando dessa questão, né, de crescimento, tanto interno como externo, é algo que acontece, né, naturalmente, foi feito para ser desse jeito. E tem coisas que podem impedir. A gente vê na parábola do semeador. Né? E a gente vê as aves de rapina. Normalmente o crente é bem rápido para... Né, as aves de rapina, né? Não pode deixar os demônios chegar. Né? Bem supersticioso, às vezes quase. Só que tão perigoso como as aves de rapina são as distrações e o amor pelas riquezas. Então, a gente está sempre procurando o segredo do crescimento, mas é engraçado que tudo que a gente precisa, Deus já nos deu. É como se, né, o Senhor chegasse, batesse na sua porta. Né? Ó, aqui, Douglas, está aqui a chave do carro. O carro está na garagem. Né? Aqui está um cartão de crédito no meu nome. Você só precisa manter abastecido e usa, né, e ele te dá a missão para usar assim. E muitas vezes a gente está lá, nossa, Senhor, a gasolina. Nossa, eu queria tanto dar esse carro hoje. Ter que ir no posto. Ir no posto e tal. Mas é muito interessante. Essa é a natureza do reino. Então, muitas vezes, é engraçado que é quase infantil, mas o verdadeiro segredo é simplesmente não deixar de fazer o seu devocional. Continuar tendo tempo em oração com o Senhor discipulado. É simples, a natureza é o crescimento. Né? Às vezes a gente preocupa muito no crescimento, mas não na saúde espiritual. Mas se algo é saudável espiritualmente, né? É crescimento. É doido você falando, porque olhando para isso, seria mais... O nosso trabalho seria mais tirar impedimentos do que fazer crescer. A gente não faz quase crescer. Não atrapalhar, né? Exato. Né? Porque você pensar, eu plantei a semente, coloquei lá. Tipo assim, o que eu faço para ela crescer? A terra e a semente vão dar conta. Agora eu preciso começar a tirar impedimentos, né? Exato. Então a gente fala, não Até vamos deixar nada diz atrapalhar. que a terra produz o fruto por si só. Então a nossa função é essa, né? De não impedir, não atrapalhar e de deixar o reino ter a natureza que ele tem. É muito interessante isso. Cara, que doido. Então, muito bom. Acho que a gente sempre vira o ano, né, olhando, Deus, qual que é o novo equipamento que você vai me dar para... E eu entendo um aspecto disso, porque a gente tem essa necessidade e o Senhor, sim, nos provê constantemente. Mas eu acho que isso é mais fácil, às vezes, do que entender que o que eu preciso, Deus já me deu. E que eu só preciso cuidar do que Ele me deu. Eu até estava feliz, cara, vocês se lembrando, né, os 10 anos de Jesus Cop. E eu até queria bater um papo depois com você, porque eu acho que todo mundo sobreestima o que eles podem fazer em um ano, mas subestima o que eles podem fazer em 10. Né? E se o cara vira todo ano procurando, né, próxima direção e não deixa as coisas envelhecer, a gente acaba roubando essa natureza que é o crescimento, desde que a gente não atrapalhe. Né? É verdade. Muito bom. E aí você lançou o livro Mate, o Dragão, a Batalha pela Pureza
sexual. Muito legal, cara. Ficou incrível. Bonito, né? A arte aqui, quem que fez? Cara, essa arte foi feita por um cara chamado Rafael Brum. Rafael Brum. Isso. E tem até algumas ilustrações dentro, né? Sim, tem. Muito legal. Ele que fez toda a diagramação Muito Ficou bom. bem bonito. A própria diagramação também? Eu não sei se interno, mas da capa tudo foi ele. Legal. Muito legal. E quanto tempo faz você lançou? Cara, esse livro... Nossa, nem lembro quando que saiu. Foi saiu? Um pouquinho antes, deve ter saído uns 5 meses atrás, porque foi um pouquinho antes de eu vir para cá. Sim. Então, uns 5, 4 meses atrás. Ele já estava pronto há um tempo, mas ele ficou aí um processinho até ficar bonitão desse jeito, tudo. Mas, cara, eu tô muito feliz. E como é que tá sendo o feedback? Cara, demais. E uma coisa que eu tô amando é que eu escrevi esse livro numa linguagem muito simples, mas revelando coisas que eu acho que são... Cara, mudaram a minha vida, né? Esse livro, ele é uma exposição, eu acho que é muito legal, uma combinação de muitas coisas que a Bíblia diz nesse assunto, né, sobre a batalha contra o pecado. Né? Eu acho que até muitos dos princípios que se aprende aí se aplicam a outras áreas até, mas está ali. E eu conto junto o testemunho. Né? Eu sou o vilão desse livro, para quem não sabe. Mas eu vejo como isso transformou minha vida e fico feliz de passar isso adiante. E eu tenho escutado testemunho, cara, muito legal, tipo de adolescente, que diz, mano, esse livro mudou minha vida, e de pastor, tipo de 40 anos, que diz, não, esse livro mudou minha vida. Então eu vejo que a linguagem ficou assim para todos. Muita gente me pergunta, né, se eu tenho idade para ler esse livro? Eu digo que não. Eu acho que a gente vê de novo esses testemunhos de pessoas com 11 anos, 10 anos, que já estão sendo expostas, né, a muitas coisas, a muito pecado tipo dessa área de sexualidade, e o inimigo não tem figas, né? Ele não espera seus filhos crescerem, você crescer para tentar te atacar nessa área. Então acho que é muito importante que os pais saibam preparar os seus filhos. Então não tem idade para ler o livro. Entendi. Seria até uma leitura para pais saberem falar legal. sobre esse assunto. Se o pai tem filho adolescente, comprar, ler e passar para o filho. Então ficou muito... Eu achei que ficou muito legal. Estou muito feliz com o feedback, cara. Onde eu vou, eu escuto testemunho de gente que diz, eu estava preso nessa área da minha vida, eu não conseguia entender por que eu não conseguia vencer, mas agora vai. Né? E cara, é demais, porque é uma exposição realmente do que a Bíblia diz, você caminhando nisso, né? É demais. E quais são assim, algumas orientações, conselhos que você dá quando está diante desse tipo de demanda num discipulado, num aconselhamento? Cara, a Bíblia tem alguns segredos assim que mudam o jogo, né? Eu acho que o primeiro deles que me marcou muito, acho que foi isso muito que virou a chave para mim, foi entender o seguinte: muita gente sente que não, tem gente que até conta os vacilos que deu assim, né? Não, a tentação foi grande demais. E às vezes a gente tem essa visão muito errada, como se as tentações fossem invencíveis. Entendi. Mas a gente vê em 1 Coríntios 10, né? É uma lei espiritual. A Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém, nem permite que ninguém seja tentado além da sua capacidade de suportar. Então, cara, isso aqui é um princípio espiritual, uma lei que não muda, que Deus não permite que eu e você sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. E, além disso, a Bíblia também diz que Ele mesmo provém um escape. Então, Ele provém a fuga, um jeito de se vencer. E eu acho que isso já tira aquela ideia, né, de que, cara, não, tentação foi grande demais. Isso não existe. A Bíblia diz que antes mesmo da tentação chegar, é uma lei. Deus não permite. Então, a gente não peca porque a tentação foi grande demais. A gente peca porque a gente quer. E eu acho que você, deixando de ser a vítima, entendendo que nesse conflito de natureza você é o vilão, Entendi. Te ajuda muito a jogar esse jogo. Você primeiro assumir a parada. Tipo assim, entender, cara, culpa minha, exato. Ponto final. Porque a gente se sente vítima. Acho que até o jogo do diabo é esse, né? Você sente, não, cara, eu tive uma semana horrível e eu fui procurar meu alívio. Peraí, você fez isso porque você quis. Né? Não sabe o que eu estou passando. E é louco você falar isso porque eu pensando em Gênesis, exatamente a dinâmica, né? Vítima. A mulher que tu me deste. Vítima. E é muito louco porque é a mulher que tu me deste. Aí você fala, nossa, tá pondo a culpa na mulher, mas ele tá pondo a culpa em Deus, né? É a mulher. Ele está dizendo que ele é uma vítima, não um vilão. Né? Exato. E eu acho que essa distinção é muito importante você fazer, porque a realidade é essa. A gente vive nesse tempo onde existe, né, conflito de natureza. A gente tem um espírito que nasceu de novo e uma carne que ainda vai nascer de novo. Então a gente vê isso, é claro, em Romanos 7, a gente vê Paulo, né, falando, cara, o bem que eu quero fazer parece que eu não faço, o mal que eu não quero fazer parece que eu faço. Quem vai me livrar, né, da maldição, desse rolê? E glória a Jesus, né, que faz isso. E é por isso que a gente tem tanta esperança na ressurreição. Um dia eu vou ter um corpo que ele é condizente com o meu espírito e não concorrente. Né? Mas Gálatas 5 também fala que o espírito milita contra a carne.
Então, é muito claro, existe conflito de natureza. É por isso que você acorda, às vezes, com aquela vontade de fazer um devocional, mas 15, 20 minutos você já está pensando no seu Instagram, né, o trabalho, porque você tem conflito de natureza. Por isso que, às vezes, você vê alguém e fala, não, eu vou dar minha jaqueta para esse cara. Você pensa, não, mas essa é minha jaqueta predileta, talvez eu Parece que tem uma parada dentro, né? Exato, tem um conflito. Então, outro princípio importante é esse, de você, né, estar alimentado. Porque se tem um conflito de carne e espírito, quem é que ganha nesse conflito? Eu acho que é quem está melhor alimentado. Então, muita gente, o cara assiste um monte de seriado que ele não devia, ele está exposto a um monte de ambiente que ele não devia na rede social, ele tem um monte de amizades que incentivam ele para isso, depois ele não entende por que ele tem tanta vontade de pecar. Né? Ele não tem alimentado o espírito dele, e o espírito é movido pelo espírito, né, pela palavra. Então, tem até uma frase de um novelista americano, eu tenho que até checar o nome desse cara, porque eu sempre falo dessa frase e nunca lembro o nome dele. Mas ele diz, né, se nós gastamos, acho que era 8 horas por dia com as coisas desse mundo e 5 minutos com as coisas de Deus, é de surpreender que as coisas desse mundo pareçam 200 vezes mais real para a gente do que a Bíblia, né, do que a realidade espiritual. E a verdade é essa, muita gente tem o ímpeto de orar, de jejuar por santidade, por pureza, quando a coisa está feia. Né, quando o cara já está se sentindo tentado. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Né? Jesus nos ensinou um modelo de oração diário. A gente sabe isso porque ele fala do pão de cada dia. E nessa oração ele nos ensinou a orar, né, para ser liberto de tentação, para ser livre do pecado. A gente vê outro princípio de 1 Coríntios 10, falando aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, uma batalha por santidade você não faz no momento de batalha, é uma constância. Até porque adianta o que você chamar um soldado para treinamento quando a guerra chegou nos portões? Ele não vai estar pronto, ele tem que viver em prontidão para a guerra. Esse é o trabalho de um soldado. Se eu falasse para você que eu nunca corro, mas esse final de semana eu vou tentar correr uma maratona, você ia falar que eu sou maluco. Se eu não tenho preparo, vivência, com medo dessa... E muita gente quer ser um gigante espiritual, né? Viver dessa maneira espiritual, mas o cara ele só tem uma vida, um estilo de vida alimentando a carne. Então é tão importante você entender isso. Isso foi outra coisa que virou o jogo para mim, né? Foi através do discipulado com meu pai, falando, pai, eu tenho orado, eu tenho jejuado. E meu pai perguntou, mas quando você tem feito isso? Eu falei, não, de vez em quando, eu lembro e tal. Ele falou, filho, você tem que fazer isso sempre, orar todos os dias, jejum direto a respeito. E, cara, mudou tanto o jogo. Né? Esse livro conta essa história do que eu passei, a minha própria batalha nesse assunto durante minha adolescência, e como depois de encontrar esses princípios e praticá-los, cara, eu nunca mais assim caí nisso. E eu digo isso com fé, assim, não por causa de mim, mas apesar de mim, até porque o livro expõe muito bem o que é minha fraqueza e o que eu sou capaz. Mas por entender esses princípios e que eu não estou caminhando na minha força, eu digo, cara, sem medo, né? E sem orgulho também, é por causa do Espírito Santo que eu nunca mais vou cair nisso. Eu digo isso com convicção, porque eu entendi esses princípios e eu sei que praticando eles eu posso viver dessa maneira. E eu acho são leis espirituais, né? Eu acho que é algo que a nossa geração precisa entender, porque é sutil, mas você pode perceber isso. Muitas vezes você conversa com jovens, eles têm uma ideia de que essa área da sexualidade, não tem como vencer. Como se não, eu acredito que eu consigo parar de mentir, né? Eu consigo, ser transformado por Jesus, mas é como se a pessoa lá no fundo acreditasse que essa área não tem como. Porque eles são expostos a ambientes de rede social, de Hollywood, de entretenimento, onde é isso que se prega. Né? Que aí não tem como, mas não é isso que a Bíblia diz. E é doido porque parece que ele já ganhou uma batalha no campo da alma, vamos dizer assim, né? No campo da mente, né? O Satanás, que é basicamente o que Golias faz, né? Ele não tinha lutado com ninguém ainda. Ele só ia lá todos os dias e ficava falando, né? Não tem homem aí. Cara, vocês não conseguem. E teve um rei na Bíblia, eu vou até precisar de um universitário, talvez, para checar, não lembro qual foi o rei, mas a ideia, o que a Bíblia disse foi o seguinte: esse rei, ele estava guerreando e ele se aproximou da muralha onde eles estavam guerreando, aí uma mulher pegou uma pedra e jogou na cabeça do rei. E o rei morreu por causa de uma pedrada na cabeça de uma civil desarmada, né? Tudo que ela tinha uma pedra. E ele ainda tentou falar que não escrevessem, que não contassem. Ele queria que aquilo... Inventaram uma história que ele morreu por causa disso, mas o que matou ele foi a pedrada. E aí depois, na época de Davi, a gente vê ele falando com Joabe, quando ele mandou Urias para a guerra, né? E a gente vê, se eu não me engano, não lembro quem foi, mas ele na época de Davi falou, né, que para não se aproximar... Abimeleque? Foi quem morreu. E aí depois, na época de Davi, ele fala de não se aproximar
da parede porque o que aconteceu com Abimeleque. Então, olha só que engraçado. Você vê ali, alguns anos depois, a galera tava falando do engano que aquele cara cometeu. Tipo, isso não se faz. Por que você vai, né, se colocar nessa posição vulnerável e tomar uma pedrada, né, desse jeito? E a verdade é que nessa área, a maioria dos jovens vive assim, se expondo para pedrada, né, navegando em águas perigosas. Eu conto no livro uma história que um dia a gente estava num retirão, né, fazendo um batismo assim, e tinha uma piscina lá, e um canto estreito perto da piscina. Aí eu devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos, assim. Assim que eu vi aquele canto estreito perto da piscina, meus instintos ninjas foram ativados. Eu fui fazer um parkour, né? E eu comecei a brincar ali. E minha mãe veio e falou, Isa, não brinca aí, você vai cair na piscina. Eu falei, não vou cair. Continuei lá. Aí minha mãe veio de novo, Isa, para que você vai cair na piscina. E eu, não, eu sou bom, né? Fiquei lá. Aí veio meu pai, né? A coisa já ficando mais séria. Tu vai cair aí, para de brincar aí. Eu continuei brincando, mas, né, dito e feito, quando eu caí, tava todo mundo esperando quando que ia acontecer. Exato. É porque eu tava ali brincando perto da piscina, né? Cara, naquele retiro lá tinha balança, tinha seca, tinha gramado, tinha bola, tinha um monte de coisa, mas eu fui brincar perto da piscina. Eu acho que muita gente tropeça pelo tipo de água perigosa que se expõe, ambiente que navega, né? Jesus nos ensinou que se o olho faz pecar, se a mão faz pecar, é melhor arrancar e jogar fora, porque é melhor entrar no reino do céu sem que ver com. A gente sabe que ele não estava falando de automutilação, né? Até porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas ele deu para a gente o princípio, né? Se o que você vê te faz tropeçar, cara, arranca e joga fora. Então, a gente sabe que redes sociais são essenciais para espalhar o reino de Deus hoje e tal, mas, cara, se a custo da sua santidade, entendeu? Não consegue, o Instagram te faz pecar, arranca e joga fora, né? Porque é melhor viver em santidade sem do que ficar tropeçando com. Então, é algo que a gente precisa entender. Eu tenho e é logo trato... que ele fala mão direita, né? Por exemplo, que é tipo... Tem algo que você é extremamente habilidoso, mas é isso que te está te levando para o buraco. Cara. Exatamente. Né? Tem gente que tem um talento e daí trabalha num ambiente perigoso. E aí, mas o que vale, né, o reino de Deus para você entendendo que ele espera de você a santidade? A Bíblia diz que sem santidade ninguém pode ver Deus. Né? E tem o efeito contrário. Quando a gente se dedica para a santidade, primeiro no individual, depois como coletivo, uma igreja caminhando em santidade, né, nós também vemos a Deus de um jeito diferente. A gente é exposto a mais de quem Deus é. Então, tem que ser o nosso objetivo caminhar em santidade. Muitas vezes a gente trata como se fosse algo que não é tão importante, né, com as nossas atitudes. E eu acho que é muito importante. Esse é outro princípio que o livro aborda, né, de não navegar em águas perigosas, não brincar perto da piscina, de ter essa prioridade. Não, isso importa para mim. Eu tenho um princípio, né, até hoje, porque na época que eu era adolescente, o Instagram funcionava diferente. Né? Lá em 2011, quando ele saiu, ele tinha aquela área do que era popular. Não era tipo de explorar o que era associado à sua atividade. Era o que era popular no aplicativo. Né? E isso foi muito onde começou a minha dificuldade, a ser exposto a coisas que foram chegando em mim. E então eu tenho um princípio. Eu nunca entro naquela lupinha do Instagram. A galera me falou, não, Isa, mudou. Agora, se entrar, vai ter só coisa associada com o que você segue. Eu falei, cara, eu não estou perdendo nada. Eu já tenho costume, eu não tenho por que me arriscar um ambiente que pode me fazer tropeçar. Então, eu tenho esse compromisso. A gente vê Jó dizendo, eu tenho uma aliança com os meus olhos. Sim. Então, vai, né, requerer de nós esforços. Eu amo que Efésios 5 diz, né, que nós uma vez estávamos nas trevas, mas agora nós fomos inclusos numa família de luz. Né? Vocês são filhos da luz. Aí ele diz, ande, portanto, na luz. É uma natureza que eu recebo de graça, mas eu exerço por força. Né? E é sério isso. Então, você foi incluso, né? Você é um filho da luz, ande na luz. Então você recebeu essa natureza, caminhe nela, caminhe nessa natureza do segundo Adão, né? Não do primeiro. Então são alguns dos princípios no livro assim que me ajudaram bastante, conselhos que eu daria. Até para alguém que cara, não vou ler o livro agora, porque a realidade eu sei, né? Especialmente a galera que assiste aqui, às vezes o cara já está com 5 na mesa, estão na fila para. Tem também o vídeo. Tem um vídeo no YouTube chamado Macho e Dragão, que foi o que inspirou o livro, foi a resposta das pessoas ao vídeo, onde eu conto esse testemunho, falo um pouco desses princípios, mesmo que eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é curto, ele dá para ler rápido, assim. E o livro, existe algo especial no livro, por causa existe o poder de meditação nas páginas, porque você é obrigado a ver mais lento do que você veria o vídeo e tal. Então, realmente, eu encorajo a galera a pegar o livro. E você falou essa questão de se alimentar, né? Você tem essa luta, então você vai alimentar um lado. E eu queria te perguntar, como é que é a sua vida devocional? Assim, você é um cara mais sistemático, em questão de horário, em questão do formato de como você faz? Você tem uma rotina? Cara, o meu jeito favorito de ler a Bíblia é de capa a capa. E muitas vezes eu fico... É isso que eu sempre faço, a não ser que... Às vezes eu chego lá... Acontece muito. Quando eu chego, quase toda vez que eu estou lendo Colossenses, fico preso. Eu leio 32 vezes Colossenses.
Aí acontece de novo Filipenses, acontece em Hebreus. Mas eu tenho essa... Normalmente estou lendo de capa a capa, é o jeito que eu gosto de ler a Bíblia, porque eu vejo aquela narrativa unificada, coesa. Então, eu gosto muito de fazer isso pela manhã. Na manhã é minha preferência assim, de tempo com Deus. Eu tenho o costume de acordar cedo. Normalmente eu sou o primeiro lá em casa a acordar, que inclusive me dá aquele espaço tranquilo para fazer isso. E muitas vezes, quando eu sou engolido assim pela correria, algo que eu tento fazer, pelo menos eu tento priorizar esse tempo, mas, cara, se não deu, eu pelo menos boto o meu fone e vou escutando a Bíblia, tentando manter aquela atmosfera de oração. Eu gosto muito de algo que o Smith Wigglesworth disse, que ele nem sempre orava por 1 hora, mas ele nunca ficava 1 hora sem orar. Uau. Então, de manter aquela conversa indo, sabe, durante o dia. Praticando a presença. Mas o que eu gosto de fazer é tirar um tempo de manhã, primeiro de oração, começar orando, e de leitura bíblica, fazer essas duas coisas. Eu tenho uma listinha de intercessão, né, que eu tento fazer todos os dias, coisas que eu estou orando todos os dias, né, muito baseado no formato que Jesus nos ensinou, e aquele tempo de leitura bíblica. Mas, cara, é muito essencial. Eu vejo como alimenta, assim, eu não consigo ficar o dia sem me alimentar, assim. E alguém que me inspira muito nisso é minha esposa também. Porque ela é tão apaixonada por Jesus, assim, algo que me apaixonou nela antes da gente casar, que eu vi que eu só podia ser o segundo homem da vida dela, o primeiro. e mesmo quando a gente primeiro já assim, tinha o lugar ali, acabou. Sabe clima de conferência, assim, quando tu chega em casa, tá largado no sofá, pronto para ficar ali, tipo, cara, eu quero dormir por 3 dias, assim. Né? Muitas vezes a gente, nesse pique, a gente chega em casa, a Pri ainda bota ela para dormir, nossa nenê, e vai tirar tempo com Deus, porque naquele dia ela não teve aquele... Então, ela me encoraja muito nessa área, assim, ver o amor dela, a disciplina dela. Mas algo que eu sempre tento fazer é porque muitas vezes eu tenho momentos de estudos no dia, né? Eu vou ler a Bíblia por estudo. Então, por estudo, eu estou indo atrás de alguma coisa. Mas para mim isso não substitui aquele devocional, que é você meio que chegar despretensioso para ler a Bíblia, sabe? Você não está indo, não, estou indo procurar isso, porque daí isso eu acabo fazendo às vezes várias vezes durante o dia, né? Fazer vídeo, escrevendo, estudando. Mas naquele momento de devocional eu gosto de abrir a Bíblia, onde eu parei de ler a última vez, e continuar lendo dali. E nesse momento é tipo, cara, é o pão, né? É o café da manhã. E sempre é impressionante como me ministra, assim. Às vezes durante o dia acontece uma coisa e eu lembro exatamente do que eu li de manhã, assim. Então, desde que a gente chegou no Brasil, tem sido bem corrido assim os nossos dias, até algo que esses dias eu tava né, desabafando com a Pri, falando, cara, eu sinto que nessa semana eu corri do lado de Jesus, mas sem parar e sentar para conversar com ele. Uau. Falando assim, eu realmente quero, eu não quero só começar o dia e botar meu fone escutando a Bíblia e já começar a trabalhar sem sentar e gastar tempo com ele. Que inclusive é algo que está bem meta aí para mim nessa próxima semana. Cara, lembra de sentar, assim. Não só de correr do lado de Jesus, de sentar. É porque nesse exemplo que você está dando de comer, né? Eu acho que para nós que estamos envolvidos com o ministério, e muita gente está nos ouvindo e assistindo também está, a grande ilustração seria cozinhar o dia inteiro não significa que você comeu, né? Então, muitas vezes você está ali na palavra para preparar um vídeo, está na palavra para fazer um post no Instagram, está na palavra para terminar o livro que você está escrevendo e está cozinhando. Está preparando para outros, né? Não significa que você comeu, né? Que você comeu, é verdade. Muito forte. Você tem que parar e mastigar e comer. E a Bíblia te lê, né? Acho que nesse devocional é a Bíblia que te lê, né? Você não está lendo ela, né? Ela vai te lendo, né? E te apontando várias coisas que você precisa melhorar. Quando esse período você passou um período no IHOP, né? O que fez na sua vida de oração? O que você aprendeu lá? Porque International House of Prayer, né? Entendeu? A casa de oração, né? Como é que foi? Foi demais. Foi demais. Porque acho que foi o ano que eu mais orei da minha vida, porque minha rotina foi montada para isso. Eu estava num ambiente onde, como aluno da casa de oração, era esperado que eu orasse uma certa quantidade de horas por semana. Né? O mínimo lá, então era 20 horas, eu acho. Então, peraí. Então você tinha um horário. Estágio, cumprir 20 horas de oração. Isso. Na verdade, quando eu cheguei, era 20. Quando eu cheguei, no semestre que eu cheguei, eles baixaram para 16 horas. Obrigatórias, assim. Porque eles queriam dar um espaço para, tipo, não, você ora mais do que precisa, sabe? Não é... Mas assim, não era um negócio que a galera contando, tal. Era assim, cara, você gastou esse tempo em oração? Sim, eu gastei, eu não gastei. E obviamente tinha dia que você aparece lá, assim, morto de cansaço, pensando, não, eu tenho que cumprir o horário. Mas eu acho que é isso que faz, você que faz seu tempo na casa de oração, né? Se está cumprindo o horário ou se você está realmente buscando ao Senhor. Mas, cara, foi um ano extraordinário, mano, porque eu levantava 4:30 da manhã e eu ia para a sala de oração.
né, antes do sol nascer. Eu ficava lá até umas 10 horas. Aí eu ia para aula. E eu morava assim, tem um apartamento lá que é o Herrnhut, do próprio IHOP, do lado, assim, atravessando a rua da casa de oração. E eu estava morando lá. Então, eu estava direto, quando estava em casa, às vezes voltava para trabalhar à tarde, né, trabalhando de casa, eu ia lá trabalhar na sala de oração. Então, cara, com certeza, a maior parte do tempo que eu gastei lá em Kansas foi na sala de oração. E, cara, foi demais, demais. Antes de ir para o IHOP, eu tinha aquela ideia. Não, lá eu vou ver anjo o tempo inteiro, tá ligado? Vai ser um negócio... Eu quero ver. Mas, cara, foi engraçado que minha experiência de orar lá foi muito parecido com a de orar no quarto. É de pagar o preço, de vencer, sabe, o sono, vencer a fome, vencer a distração e orar. Mas é diferente, porque é meio que a sessão de trabalhar no escritório. Tipo, a atmosfera propícia para isso. Né? A galera tá orando, a reunião tá indo separar, tem uma atmosfera especial. Mas, cara, foi um ano extraordinário. E eu tento não perder esse IHOP dentro de mim, né? De manter isso e tal. Mas, cara, foi muito legal. Eu lembro um testemunho do Mike Bickle, que mexeu muito comigo, que ele contando quando eles começaram, né, esse movimento de sala de oração, e ele foi para um turno que era, se eu não me engano, era numa sala da igreja deles lá, né? E ele falou assim, cara, que estava sendo extremamente chato, né? Era pouca gente, aí a gente orava e tal, e tinha um momento de adoração, a intercessão, assim, mas um turno comum e chato. E aí ele foi para mais um horário lá, era à noite. Aí ele conta que ele abriu a porta, né? Não, quando ele estacionou, ele ouviu um barulho altíssimo, assim, tipo, explodindo as caixas de som. Ele falou, meu Deus, cara, eu acho que o técnico de som lá dentro aconteceu alguma coisa e tal. Ele entrou desesperado, porque tinha vizinhos, tinha as coisas, né? E aquele barulho, tipo, altíssimo, assim, né? Muito alto, de instrumentos, de tudo. E aí ele entrou, tal, ele foi falar com o técnico de som e tava normal. Entendeu? E aí ele falou, não, mas você aumentou? Você abaixou? Tal? Não fizemos nada, estamos aqui orando, baixinho, normal, tal, né? Na altura normal. E aí ele foi e ficou sem entender, e aí Deus falou com ele, falou assim, cara, eu só deixei você entender o que acontece no céu quando vocês estão num turno normal. Num turno chato, de 4 pessoas, de 5 pessoas, entendeu? E no céu é uma outra parada que está acontecendo. Eu vou te falar, pensa num cara que ora. Eu chegava lá, né, 4h30, 5 horas, dava umas 6 horas da manhã, o Mike chegava. Aí eu saía às 10, eu ia para aula, eu ia para academia, e às vezes eu voltava para trabalhar lá na sala de oração, ele ainda estava lá. Todo dia? De tarde, todo dia aparece lá. Aí a gente viu os dias que ele ia estar pregando, estava lá, tipo, cara, chuva ou sol. 6 horas da manhã o Mike estava lá, orando até de tarde, assim, às vezes eu voltava, cara, 6 horas da tarde, ele estava lá. Então, assim, quando o Mike fala sobre oração, assim, eu sento aqui, ó, eu baixo a cabeça e ouço. Porque a parada é essa, né? É alguém que encarnou, né? A gente tá falando do seu sogro, a gente fala do seu pai, a gente fala um cara como o Mike. É alguém que encarnou, não é uma pregação. Né? É uma testemunha. É como João Batista, né? Ele não é... Ele é a voz que clama no deserto. Ele virou um versículo, né? Ele pegou um Isaías 40 e ele virou um versículo. É interessante que é isso que Jesus chamou a gente para fazer. Ele disse que nós seríamos suas testemunhas. Ele não disse que nós daríamos o seu testemunho. Nós seríamos. Então a nossa preocupação tem que ser essa de encarnar. Né? Cara, e você vê que é a ideia, né? É realmente a ideia, quase que um dos temas centrais, assim, da maneira como você se expõe a Jesus é essa. É ser a testemunha. A gente vê Colossenses 3:23, de fazer tudo o que você faz como para o Senhor e não para os homens. Cara, como é que eu trabalho, tipo, numa fábrica, como para o Senhor e não para os homens? Isso não é só de fazer as coisas com excelência, mas eu faço as coisas com uma abertura para o céu ali. Então, se é para exercer amor, eu exerço amor. O que eu posso, né? Eu tenho que ser o versículo, como você falou. Muito bom. E é demais. A gente vê até o que Jesus chamou do mandamento mais importante. Ele fala de Deuteronômio 6, né, do versículo 4 em diante. Ouça, ó Israel. Na tradição judaica, era uma oração que eles faziam de dia e de tarde. Até porque o mandamento ali de Deuteronômio 6, do versículo 4, né, era esse de amar o Senhor de todo o coração, alma e força. E aí vem, o mandamento termina ali e vem com um outro mandamento de sempre ensinar sobre isso. Né? Fala, ensine os seus filhos quando eles acordarem, quando eles forem dormir. Testa. Então, né, ame ao Senhor e fale sobre amar o Senhor o tempo inteiro. Né? E eu acho muito interessante que ele diz, ame o Senhor com todo o seu muito.
né? O que a gente traduz como força é um advérbio de intensidade. É mesmo? Que só aqui foi usado sozinho. Um dia eu estava fazendo um exercício de hermenêutica nessa passagem, aí eu vi lá meode, era uma palavra que eu conhecia por causa de uma outra pregação, uma vez que eu fui olhar, né? Porque é um advérbio de intensidade. Então, Gênesis 1:31 fala que Deus viu o que ele fez e que era meode bom. Quando Caim se zanga com Abel, ele fica meode zangado. Quando Jacó prosperar na terra do seu sogro, ele fica meode rico. Então, é um advérbio de intensidade. E, cara, quando eu vi ele sozinho... Então, significa muito. Muito. É um senhor com todo o seu muito. É como se fosse no português, é um senhor com todo o seu muito, underline. Tipo, muito o quê? Muito tudo. Tudo se aplica ao muito. Né? Eu, na hora, fui procurar algum estudo, achei um do The Bible Project, né, que é demais. Ele falou sobre essa palavra. Ele falou, provavelmente, ele falou justamente sobre isso, o motivo pelo qual foi deixado em aberto. Né, a ideia aqui do hebraico, assim, o jeito que está montado, é como se fosse isso, né, com todo o seu muito reticências. Tipo, tudo que você faz, você coloca o muito. E aí, quando eu vi isso, eu fui procurar, cara. E eu li toda vez que a palavra aparece. Nunca foi usado sozinho, só aqui. Né? E, cara, meio que Jesus chamou isso do maior mandamento. Né? Você amar o Senhor de todo o coração, alma e força, com essa intensidade, essa muitice. Né? E se eu vivo dessa maneira, essa muitice é muito bom. Eu não tenho como não virar a encarnação. Né? Porque a testemunha é o que eu sou. Não só o que eu faço, o que eu digo. Tem que ser o que eu sou. Carregar essa mensagem, encarnar uma mensagem, né? E a pergunta que fica quando alguém ouve isso, né? Tipo, cara, o Mike, por exemplo, chegou às 6 da manhã, 6 da tarde ele estava lá, ou você mesmo foi 4:30 da manhã, fiquei até 10 da manhã. O que ora? Como é que ora tanto tempo? Cara, como é que os caras fazem para orar tanta coisa? Tudo que você consegue pensar. Aí depois de 10 minutos você tem que resolver como você ora. Não, mas era muito tipo para mim isso, né? O que entrava oração em línguas. Porque a gente não sabe como orar, mas o Espírito sabe. E ele nos instrui a orar como convém. É o que a palavra nos ensina. Então, cara, oração em línguas. O que eles ensinam no iHop que você aprendeu em relação à oração e até em relação ao conteúdo da oração? Tipo assim, cara, muita coisa, né? Eu fiz ali 1 ano de conteúdo, então a gente aprendeu muito sobre, né, a adoração na oração, a intercessão na oração. E a gente falou muito sobre a oração, o modelo de Jesus, que ele ensina. Né? Ele começa a oração conectando com um lugar, com uma pessoa. Né? Ele fala do Pai que está nos céus. E aí, nesse aí, a gente abre um parênteses. Né? Se você tem tempo para orar, eu normalmente ajusto isso ao tempo que eu tenho. De entrar no momento de adoração, de começar falando com o Pai que está no céu. Né? E santificado, né, o seu nome, né? Santo é o seu nome, já de entrar nesse momento de adoração, seja feita a sua vontade, daí de começar a orar, né, para caminhar nos planos de Deus, né, da revelação dos planos de Deus. Só que isso, né, se você tem tempo, faz isso com bastante tempo. Então eu tinha lá, normalmente na manhã, eu separava 1 hora, onde eu ia estar orando por intercessão, por exemplo. Eu orava pela minha família, meus amigos, pessoas que... E aí eu fiz uma lista grande. Lista? Fazia uma lista escrita e orando. E aí várias vezes orando, vinha algo no coração. Ora também. Quando não sabia mais o que orar, tipo, cara, beleza, eu orei 20 minutos por todo mundo na minha lista, mas eu ainda queria interceder mais, línguas. E aí, de repente, no meio das línguas, cara, orar por tal pessoa. Ora. Continua orando por tal pessoa. Ora. Aí mandar mensagem assim, mano, senti de orar por você hoje, tô orando por você. Aí a pessoa, você não faz ideia do que aconteceu hoje. Então, cara, direto, né? Se o Espírito nos instrui, a gente tem essa ferramenta à disposição. Incrível. Então, várias vezes, orando assim, né? Nossa, orei muito pela próxima temporada, né? Que eu já estava pensando ali pedir a Priscila em casamento e tal. E foi tudo nesse ambiente de oração, assim, que eu encontrei o direcionamento, né, do que fazer, a segurança de poder fazer, sabendo que Jesus estava comigo e tal. Mas foi sensacional. Uma coisa massa que aconteceu lá, eu tive uma aula de intercessão. E esse cara, o nosso professor, foi o Corey Russell na época. Ele falou, eu acredito de coração que não existe uma pessoa do mundo, se você orar para ela ter um encontro com Jesus, que ela não vai ter um encontro com Jesus. Ele falou, salvação é uma decisão. Eu não posso forçar ninguém. Né? Mas eu posso orar que essa pessoa tenha um encontro com Jesus. E eu falei, cara, realmente nunca pensei nisso. Ele falou, não existe uma pessoa que se orar, ela não vai ter. Eu falei, cara, aí ele desafiou. Né? Pensa em alguém aí da sua família, algum amigo que não é cristão, e durante essa aula, todos os dias, você vai ter um despertador para orar por ela. Eu passei, né, a gente teve aula durante o semestre, eu passei o semestre orando por um cara que eu estudei, que eu pensei, esse cara, ele é meio cético, para ele converter, ter um conteúdo, tem que ser milagre mesmo, eu vou saber que foi. Mano, passei o semestre orando por ele. Aí, juntamente, eu tive uma outra aula, que eram as excelências de Cristo. No final, o professor... Que é com o Alan Rush? Foi com o Alan Rush. Então, que ano que eu peguei lá, né? Que ano, hein? Aí, no final, o Alan falou, eu vou dar uma prova para vocês, mas eu não tô nem aí se você colar nessa prova, se vocês fizerem a prova junto. Ele falou, pega um A aí, né? Eu tiro uma nota máxima, se ajuda aí.
Ele falou, mas a prova que eu quero te dar de verdade, não posso fazer isso no papel, mas de verdade, assim, no sistema de honra, a prova que eu tenho para você é essa: ganhe alguém para Jesus. Só, tipo, converse sobre o que você aprendeu, apresente uma né, Cristo para alguém. Aí eu falei, bom, tô orando pelo cara faz 6 meses. Aí eu fui mandar mensagem para ele, né, que eu tava lá, ele no Brasil, em Curitiba. Aí eu apresentei o texto 1, aí o texto 2 para a resposta dele, o texto 3 e o texto 4 metade, pensando daí, eu vou ajustando diante pensando, vai ser uma briga. Aí a primeiro foi uma coisa super simples, assim, falou, mano, Jesus é o verbo, é Deus que se encarnou para morrer pelos nossos pecados, ele nasceu de uma virgem, aquela loucura, assim, né, para isso, para que você pudesse ser salvo. E porque eu amo você, eu quero te ver no céu, eu queria muito que você aceitasse Jesus. Aí já fui lá copiar o texto 2, né, para deixar no gatilho. Aí ele falou, sim, eu quero. aí eu peguei áudio, né, falei, não, mano, acho que você não entendeu. Isso, ele, não, sim, eu quero aceitar Jesus. Aí eu, cara, não, acho que ele tá querendo se livrar de mim, não é possível que ele aceitou tão fácil assim. Aí eu, mano, mas você tá entendendo? Ele, não, sim, entendo, o que você falou faz sentido, gritou no meu coração, eu quero aceitar Jesus. Aí ele orou, aceitou Jesus. Né? E eu no outro dia ainda acordei pensando, mano, eu acho que ele não... Eu ainda duvidando, assim, esse pá que ele queria se livrar de mim e tal. Aí deu só pra, né, esfregar na minha cara. Ele mandou uma mensagem falando, mano, faz 11 anos que eu tenho insônia. Nesse tempo eu nunca dormi uma noite de paz. Ele falou, eu dormi que nem um bebê essa noite. Ele falou, e isso me traz mais certeza da minha decisão, que Jesus é meu Senhor. Meu Deus, mano. Aí eu tipo, mano, imagina o cara aceitar Jesus e acabar uma insônia de 11 anos, mano. Aí, cara, foi um negócio assim que mexeu comigo. Então, hoje sempre que eu vejo um amigo meio estabanadinho na fé, ou alguém assim que está afastado, eu coloco lá na lista assim de orar por isso, porque, cara, né, a oração é tão poderosa e a gente dorme em cima dessa ferramenta assim dia e noite. Então foi uma experiência muito incrível que eu tive lá na IHOP, cara, muito incrível. E fortaleceu muito o que eu já fui aprendendo durante a vida com meu pai, né, sobre oração em línguas, meu pai, né, direto, até hoje ele me lembra assim. Às vezes ele me vê, a gente, filho, oração em línguas. A gente não esquece, né? A gente continua fazendo isso. Então, cara, pegou muito forte. Foi um tempo sensacional. Eu não consigo imaginar minha vida sem ter ido para lá. Foi desse nível, assim, tipo, realmente o que eu encontrei, o que eu experimentei lá nessa parte de oração, assim, baseou muito de tudo que eu vivo hoje. Então, eu fui muito marcado uma vez quando o Vitor Vieira trouxe a reflexão. Sim. Né? A gente passa por cima de algumas coisas, né? Ele falando de Cornélio, né? E o anjo falar, né? As suas esmolas e orações são como um monumento aqui no céu. Que doido. Tipo assim, cara, como assim? É quando eu paro lá no meu quarto e oro, algo está acontecendo no céu, é muito forte, né? Ou as taças, né, cheias da intercessão dos santos, tipo, então minha oração tá, Esses dias eu estava conversando com alguém, eu não lembro onde foi essa conversa, mas eu lembro que a conversa me marcou. A gente estava falando sobre as passagens de vai, fecha a porta do seu quarto e fala com o Senhor que te vê em secreto. Eu achei isso, que não ouve, que vê. Né? O que eu vou falar, o Senhor já sabe antes de eu falar. Né? Mas, cara, eu acho que ele vê. Sabe? Essa atitude, a prática da oração, tipo, é algo tão, tão poderoso pensar que eu, ser humaninho que sou, posso fechar a porta do meu quarto e que Deus vê, cara. Uma vez eu ouvi o Boyang Show pregando sobre oração. E Coreia do Sul, né? Movimento de oração absurdo. Os caras oram muito, 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 né? Talvez uma das nações que mais oram. Certeza. E ele falando que uma vez ele recebeu um grupo de pastores lá, né? E eram pastores brasileiros. E aí ele falou, vamos orar e tal, né? E aí eles oraram 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E aí os caras não aguentavam mais, porque já não tinha mais. E eles oram horas e horas e horas. E aí ele falando, né, por que essa dificuldade, né? Eles falou, porque eles não sabem orar, não sabem como orar, né? E aí ele ensinou a oração do tabernáculo, uma das orações que ele faz, né? A oração do tabernáculo. Cara, é muito legal, porque ele pega a estrutura do tabernáculo. Então, beleza, entrei no pátio. O que tem no pátio? Então, no pátio tem, por exemplo, onde era sacrificado o cordeiro. Então, beleza. Então, ele pega toda essa simbologia e fala, então eu começo ali, no pé da cruz. E ali eu lembro disso. Aí, beleza. Aí depois tem uma bacia. Aí a bacia, ela reflete, né? Você se vê, né? E você se lava. E ele usa ali os 10 mandamentos.
né? Então ele se lavava todo dia nos 10 mandamentos. Todos os dias ele orava os 10 mandamentos. Cara, esse aqui tô cumprindo, esse aqui eu tô cumprindo, esse aqui, essa semana. É muito forte, mano, e aí ele vai até chegar no Santo dos Santos e no, entendeu? E aí foi muito louco, porque um dia eu tentei essa oração e tipo assim, não dá para fazer em menos de uma hora. Não tem como fazer em menos. Tipo assim, a parte dos 10 mandamentos já tipo você vai ter que demorar uma meia hora. A própria oração que a gente aprende no Sermão do Monte, a oração modelo, é impressionante que você minimalizar os tópicos ali, tem pelo menos 7. Sim. Que são coisas para você orar, né? Então, começando exaltando o nome do Senhor, ele nos ensina a orar para ser livre de tentação, nos ensina a orar por provisão, né, diária, né, contar com a provisão do Senhor todos os dias. Perdão, né? Ele nos ensina a orar sobre perdão, e é muito interessante que ele ensina a orar, né, por perdão das nossas falhas, como perdoamos quem ofendeu a gente. Mas engraçado que começa pelo perdão das nossas falhas. Assim fica mais fácil perdoar os outros, lembrando que você mesmo não é perfeito. Mas você vai listando, né, cara, sobre clareza para a execução da vontade de Deus. Tem tanta coisa ali que se você dedica, não, cara, de boa, é difícil orar 15 minutos por direcionamento de Deus? Cara, não é. Tu consegue orar e insistir naquilo. Aí é difícil orar 15 minutos, tipo, exaltando o nome do Senhor? Não é. Aí esse é o mais fácil. Você vai embora, vai declarando as passagens que você lembra e tal. Aí, cara, 15 minutos sobre provisão. Esse é fácil. Né? A galera, esse a gente se empolga, extrapola. Nada de engraçada. Então, assim, eu acho muito legal. E algo que ficou muito no meu coração foi esse modelo, né? Jesus chamou desse do modelo de como orar. A gente sabe que o que ele queria não é que a gente só repetisse isso, porque ele falou que não, ele falou que não é mantra, não é por repetição. Então, ele deu pra gente a fórmula, realmente o modelo de como orar. Então, esse é o modelo que eu tenho da minha oração. Assim, quando eu comecei o dia, é essa oração que eu começo esse modelo. Muito legal. Começando me conectando com o Pai, né? Pensando no céu. Isso já traz uma perspectiva no meu dia. Assim, acordar de manhã, pensar que Deus não dormiu, que Ele já está lá no quarto esperando por mim e que a presença concentrada física do Pai está numa sala onde existem seres viventes cobertos de óleo, 6 asas, 24 anciões, com música. Tipo, cara, você pensa nesse ambiente de manhã, já muda. Tipo, como você vive, né, o seu dia. Então, e eu tento exercer esses passos. E é muito legal, cara, porque até esse costume de orar por provisão, né? Saber que Deus cuida de mim. E esse é o dinheiro que eu tenho e que eu não tenho. A oportunidade que eu tenho e que eu não tenho. A minha provisão vem de Deus, não é do meu trabalho. Né? Por várias fases que nós passamos, assim, às vezes de aperto, dificuldade, de ficar tranquilo, assim, porque eu sabia de onde vinha a minha provisão, sabe? Interessante. Algo que eu sinto que eu tenho, e isso talvez pareça um pouco arrogante de dizer assim, mas eu sinto que eu tenho uma facilidade para perdoar. E é uma das orações que eu mais faço. É pedir, Senhor, me ajuda a perdoar as pessoas. Tipo, me ajuda. E acho que de reconhecer naquele ambiente de oração as minhas próprias falhas, entendeu? Como Jesus me perdoa por elas, é fácil, assim, sabe? Tipo, ajuda muito. Então a gente tem... Cara, eu vi como mudou a minha vida. Muito bom. Ter essa prática de uma coisa que eu oro muito. E às vezes durante o dia eu faço um backup. Senhor, me ajuda a não ser estressado. Eu quero ser manso que nem Jesus. O trânsito de São Paulo tem me desafiado. Mas eu lembro uma semana no IHOP. Cara, eu tive um dia onde, sabe o dia que dá tudo errado? Tipo, tudo que podia dar errado, deu errado. E eu, no meio de resolver uma das coisas que tinha dado errado, eu tive que ir para uma cidade vizinha. Eram 50 minutos da minha. E no caminho da volta, o meu carro quebrou na estrada. E, tipo, você conhece o Kansas, né? Sabe um pouco como é que é meio do nada, assim? Nunca estive assim. Então, mas pensa meio do nada. Do nada. Assim, o meu carro morreu meio do nada. Muita terra. Eu tive que ligar para um guincho, já sabendo que ia ser uma grana, ser guinchado até a cidade, apertado. Ele falou, beleza, daqui a 2 horas eu tô aí. Aí, cara, eu tava com... Acho que eu tava com um violão no meu carro. Aí eu peguei e puxei o meu violão, assim, cara, E eu tranquilo lá, cantando, assim, guardei o violão, fiquei conversando com Jesus. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Como que eu não tô surtado agora? Eu pensei de verdade, assim, cara, isso não é normal. Eu sei que eu estaria, tipo, muito bravo, dando murro em coisa agora, assim, tipo... Aí o Espírito Santo me falou, você orou a semana inteira sobre isso. Né? Sobre esse domínio próprio, sobre mansidão e tal. E agora você tá surpreso que você tá agindo dessa maneira? Eu falei, cara, a oração funciona. Então é algo que eu vejo muito, assim... Eu amo aquela frase, eu não sei de quem, né? Que fala, tipo, quando eu passo um dia sem orar, assim, Deus percebe. Né? 2 dias sem orar, minha esposa percebe. Onde falta oração, às vezes, realmente é o que está faltando. Né? Então, a oração é... Mas você vê alguém bravo e fala, vai orar, mano. Ele falava, vai pescar, né? Vai orar.
Muito bom, muito legal. Eu queria perguntar para você agora um pouquinho sobre o seu trabalho, o trabalho que você tem feito online, né? Sim. Qual é a temática assim, no YouTube que você tem mais visualização? Cara, eu acho que são Você as percebeu? músicas. Assim, fora Mas as músicas, tirando as músicas, tirando as músicas. provavelmente as... Música é injusta. Cara, acho que interessantemente é muito o que eu e a Priscila fazemos juntos, quando a gente fala sobre relacionamento. Eu acho que onde mais aparece gente assim é quando a gente junta e fala Esse assunto sobre... de relacionamento é algo que sempre funciona. Mas eu vejo assim que a galera aparece em peso nesse aí. Tipo, acho que a idade que mais nos segue é dos 18 ao 24, depois disso 24 ao 35. Então, muito dessa turma, né, tem bastante interesse nessa área. Eu vejo que aparece bastante gente quando a gente fala sobre. Mas, além disso, né, as pregadinhas sempre vêm com muitos temas diversos. Assim. De vez em quando aparece um tema que eu vejo que a galera, né, chega em... Você lembra algum que... Cara, bastante coisa sobre ansiedade, por exemplo. A galera, né, tem bastante interesse e tal. Mas eu acho que esse de relacionamento talvez seja o que mais da gente. Assim. Realmente. Fiquei surpreso que o pessoal estava pegando alguns vídeos antigos lá. A gente até recortar umas partes, reaproveitar no Instagram e tal. E aí o Gustavo estava assistindo um vídeo, eu olhei assim, tava com 1.200.000 visualizações. Eu falei, porque você não visita os lá de baixo, né? E era realmente, assista esse vídeo antes de casar. Também o tema é apelativo, né? Ou muito não bom. Case sem assistir esse vídeo, sei lá. Mas era muito legal, assim, era um tema sobre pregação. Um tema de pregação. Foi até num dia dos namorados. Legal. Que o culto tinha caído no dia dos namorados, aí a gente decidiu pregar sobre relacionamento. Mas é louco porque revela uma dor, né? Revela uma dor da nossa geração, né? Exato. A galera tá bem confusa em relação a isso. Mas legal. E vocês têm tipo um quadro disso? Cara, não tem um quadro fixo, né? Várias vezes a gente faz, porque tem um quadro de pergunta e resposta no canal. Várias vezes a gente gancha e faz perguntas e respostas sobre relacionamentos, que daí é pergunta da galera que está assistindo e a gente, né, responde elas. E esse o pessoal gosta bastante, assim, né? Que é o quadro do Pergunta E, mas ele não é tipo fixo toda semana. Ele normalmente sai nas quarta-feiras, mas tem uma rotação, né? Toda segunda, 5 da manhã, tem pregadinha. E aí, quarta-feira, às 10, normalmente tem um outro vídeo, que às vezes é um vlog, às vezes é um Pergunta Aí, às vezes é um outro vídeo especial, assim, mas normalmente tem esses dois garantidos. E aí, o que... Você tem feito 2 por semana. Isso. E aí, normalmente, o que vem de bônus é o podcast, né? Que agora a gente vai regular. Eu tenho muito querer... Qual que é? Não é querido? Eu quero... Kido. Eu estou desejando fazer isso mais constantemente, mas realmente é algo que... Hoje, assim, eu já estou com o tempo estouradaço, mesmo o meu ritmo de paulista, assim, né, de estar difícil. E o podcast normalmente é bastante tempo de você editar, até para você ouvir. Mas você tem feito podcast sozinho? Isso. Normalmente eu faço, às vezes, com visitas também, assim, às vezes eu aprimo, mas mais vezes sozinho. Só que é algo que agora, terceirizando, sendo da minha mão, vai ser mais frequente também. Mas normalmente legal. Esse sai nos sábados. E aí você está vendo alguém para começar a editar para você? Isso. Que agora... Vai ser uma benção isso. Vai ser porque esse tempo todo eu vou fazer 6 anos de canal e os 6 anos sozinho. E também dá para contar, assim, teve algumas vezes e datas que entrou em recesso, mas assim, em sua maioridade, na maior parte das semanas do ano, teve vídeo toda semana. Que legal. Desde que começou, então... Isso é muito bom. Eu percebo assim que um grande desafio para nós e até eu acho que porque eu vejo assim, a gente precisa se envolver em todas as áreas, em todas as coisas, como cristãos, como discípulos de Jesus. E aí, chegando lá, a gente precisa redimir. A gente precisa pensar o que aqui não expressa Cristo e a cultura, né? Então, e a cultura do reino de Deus. E aí eu percebo que ser guiado pela audiência é uma das questões que a gente não pode fazer. Então, eu vejo que é muito tentador, né? Porque eu fiz essa pergunta para você. O que funciona? Então toda semana eu vou gravar vídeo de relacionamento. Ou toda semana eu vou gravar vídeo de ansiedade. Toda semana. E eu percebo que é uma grande tentação para nós que estamos trabalhando online, né? Que temos um ministério online, a gente fazer da forma errada, né? Pensando nesses números, né? Verdade. E às vezes tem uma temática que está queimando o seu coração e você sabe que não vai dar muitos views, né? Mas você ir lá... É aquele discernimento de oportunidade e propósito. Né? Quem é guiado por oportunidade vai sempre mudar a direção da oportunidade. Mas se eu sou guiado por propósito, eu sei que eu tenho uma direção para se mover. Né? Se aparece uma oportunidade que é alinhada ao meu propósito, aí eu abraço ela. Top. Mas tem que ser o propósito. E realmente, assim,
no meu canal, eu foco bastante nisso. Assim, meu objetivo principal do canal, né, de vez em quando até faço um conteúdo mais evangelístico, algo diferente, mas o principal é ajudar o cristão a ser uma cópia de Jesus, né? Ser um cristão verdadeiro. Então, vou te contratar. Né? Alguém que realmente está praticando, né, o que Jesus ensina. Então, esse é o meu objetivo. Que legal. Porque eu gosto muito do podcast que você fez falando, né, sobre propósito, sobre como encontrar seu propósito. Você falou, né? Muito bom esse. Esse eu sempre passo pra galera. Você faz fala, né, de Deus. Eu tô sozinho, eu tô com os 3. Não, sozinho. Tá. Porque você fez sozinho, que é mais curtinho, assim. E aí você falou, um dos jeitos de você, né, entender e perceber qual é o seu propósito é fazer a pergunta, o que eu gostaria de mudar no mundo. Isso. Eu lembro que no dia aquilo me deu uma confirmação. Assim, eu falei, não, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu queria que o cristão fosse verdadeiro cristão. Olha só. Além de ver quanto a hipocrisia de crente machuca o mundo, né, se um crente está sendo um amigo de Jesus, um discípulo de Jesus, bom, a gente sabe o que acontece quando esses aí estão à solta, né? Penso que 2000 anos atrás, Jesus soltou uma leva. Soltou alguns e já. Olha o que acontece. Então, cara, se eu consigo ajudar as pessoas a viver dessa maneira, né, então eu acredito que o resultado é explosivo. Isso pesa muito no meu coração. Outro problema é a falta de paternidade, assim. E eu vejo como isso reflete, né, não só a paternidade espiritual, mas a minha paternidade com meus filhos, né? Eu e a Pri, a gente tem um sonho de adotar também, então a gente vê como esse problema, assim, de orfandade, tanto natural como espiritual, é algo que pesa. Então, aquele é muito bom, mas com o canal eu tenho muito esse objetivo. Essa intencionalidade. Então, né? é muito ali a pregadinha, tal. Às vezes o pessoal até fala, Isa, você tem que surfar mais nas trends e tal. E parte disso eu realmente tenho. Eu preciso aprender a se melhorar. Pode ser intencional, eu preciso fazer um internato no Jesus Cop. Fazer um estágio. O Jesus Cop é super bom com as trends. Não, cara, mas é que vocês são muito bons de YouTube de verdade. Eu sei porque direto eu acompanho vocês, o vídeo sai e é irresistível. Tipo, eu vou clicar, tá ligado? Entendi. Às vezes até coisa que, tipo, o não case antes de assistir isso. Sim, cara, tipo, nossa, eu quero ver, tá ligado? Porque é engraçado a reflexão que a gente fez nesse. Porque o que aconteceu? Eu preguei sobre casamento. Eram tipo, sei lá, era 3 lições sobre casamento. E aí eu tava com esse vídeo na mão e pensei assim, cara, a maior parte da minha audiência não é casada. E agora? Entendeu? Tipo assim, aí 3 lições sobre casamento vai flopar, os caras não vão querer ver. Aí a gente mudou então, tipo assim, então como é que poderia ser um título pro solteiro ver esse muito vídeo legal. Que é sobre casamento? Isso é muita parte de excelência, de cuidar, e eu preciso de muita ajuda nessa área. Até eu tô me cercando de algumas pessoas que manjam e tal, então, mas eu acabo também focando Wesley, muito... a ponte, tá aí. Me focando muito naquela questão do propósito, assim, realmente, de direto. Eu não sei quantas semanas. Eu assim, acho que um perrengue que às vezes quem prega toda hora, assim, toda semana passa, é tipo, o que eu vou pregar? Mas, cara, pela graça de Deus, assim, eu sinto que poucas vezes eu chego, tipo, tá chegando um vídeo e eu não sei o que é. Realmente eu conto com aquela graça do Espírito Santo várias vezes, elas são assim. E até durante o vídeo, às vezes tem, cara, um segmento de 20 segundos que é assim, você tem que falar isso. Uau. E direto, eu tenho um vídeo aleatório, tipo, não é um vídeo especial, é um vídeo de segunda, assim, que sai toda semana. Mas que alguém diz, cara, esse vídeo foi pra mim. Exato. Então eu conto com aquela ajuda do Espírito Santo e eu fico muito feliz de ver isso. E a minha alegria... muito louco, você ouviu assim, tava orando agora, perguntando isso pra Deus. E aí então, você coloca um vídeo, que, igual você falou, aleatório, né? Então E sabe uma coisa interessante? Eu percebo que a galera fica muito atrás de uma fórmula de viralizar, isso tem que fazer. Né? Isso tem que fazer e tal. Isso é uma coisa muito doida. E eu tava falando no podcast esses dias atrás, né? Poxa, nunca um vídeo de Zascope viralizou, né? Assim, de tal. E depois desse podcast, passou tipo uma semana, aconteceu. De um vídeo viralizar, mas na forma clássica de viralizar, que é o principal, é o WhatsApp, né? Que é louco que você não consegue nem ver os números, né? Porque você não sabe, porque os caras estão compartilhando o arquivo, né? Sim. Foi muito interessante pra gente, por quê? Porque foi um vídeo que eu falava sobre ocitocina, né? Eu falava sobre ocitocina e tal, era um trechinho de um podcast que eu fui. E eu fui no Hub, que é um podcast que está super ouvido, que você foi. Eu fui no Lamartine Pozella, que tem mais de 1 milhão de inscritos. Então eu fui em vários podcasts e tal, mas foi em um que eu fui aqui em Bragança, que era um amigo meu daqui. Ele é um rapaz, não é cristão, era um podcast de business. Fui lá, ele tinha 700 inscritos. Tava começando, e aí ele falou, não, vamos fazer um sorteio aqui dele pra você chegar a 1000 inscritos e tal. Então eu fui lá, cara, com o coração totalmente, mano, eu quero ajudar ele, né? Quero conectar com ele, também era algo evangelístico. E, mano, alguém cortou um trecho
E simplesmente, cara, em uma semana, tipo assim, aonde eu ia, alguém tinha assistido aquele trechinho ali. E era muito louco, porque um amigo falava assim, olha, mandaram aqui no grupo, que é um amigo meu médico, me mandaram aqui no grupo, foi o líder, o chefe do hospital que mandou no grupo. Aí eu perguntei pra ele, onde o senhor achou isso aí? Ele, me mandaram no grupo da maçonaria, tá ligado? Aí depois alguém me mostrou, o padre Marcelo Rossi postou o trechinho. Aí o outro, um pai de santo me mandou, e outro não sei o que. Tá. Cara, viralizou, assim. E aí, isso que ficou mais marcado pra mim, assim, eu poderia tentar programar isso, né? Eu vou no podcast, eu vou na época, né, no Jô Soares, eu vou no sei onde. E Deus pega o que ele quiser, né? Ele faz, então não existe. É só realmente você estar cumprindo o seu propósito. Eu acho que é algo também muito importante de a gente ter essa autenticidade também, de fazer o que. Né? Porque está todo mundo tentando seguir uma norma, um vídeo normativo, tipo, ninguém. E tem vídeo, cara, eu tenho pregadinha que chega numa hora, tipo, meia hora, quer dizer, nunca uma hora, eu tento ser mais. Pregadinha que chegou 20 minutos, tem pregadinha que tem 3 minutos, cara. Exato. E assim, eu acho que tem que fazer o que tem que ser. Né? Uma coisa que eu também detesto, tipo, quando todo vídeo é normativo, quando você procura lá, né? Cara, como consertar isso? Né? Como dar um nó de gravata? Aí tem um vídeo de 10 minutos, né? Com patrocínio e tudo. Cara, eu detesto esse vídeo. Nessa hora, sabe o que eu preciso? É aquele vídeo que tem 40 segundos. Exato. E eu amo esse cara. Ele nem monetizou o vídeo porque ele queria ajudar. Eu falei, cara, tipo, eu amo você, entendeu? Então, a gente às vezes pensa, o que dá certo e não o que as pessoas precisam. Né? Como servir, né? É como servir. E isso, cara, outra coisa que eu preciso me converter é aprender a ser servo, cara. De verdade, assim, eu sou constrangido com Jesus. Nesses tempos eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre isso, sobre servir. Né, falando que servir não é algo que a gente faz, é algo que a gente é. Né, que o céu tem uma natureza de serviço. Sim, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, é muito louco, porque muitas vezes a nossa motivação, o que a gente ensina de servir, é pensar tesouro, recompensa. Né? Aí ele estava falando lá, quando Jesus, falando acerca do céu, né, fala que aqueles que lá entrarem, tipo, entrarão, eles se sentarão na minha mesa e que eu, cingindo-me, o servirei. E, cara, essa cena acabou comigo, porque antes eu tinha uma imagem do banquete, né, das bodas do cordeiro, com Jesus sentado na ponta da mesa. Na ponta, o chefe, né? E a Bíblia está dizendo que ele se cinge, ele põe roupa de servo e vai servir os pratos. E eu saí arrebentado dessa conversa que eu tive com o meu amigo, pensando, cara, tipo assim, sabe, 20 anos de curso, não entendi nada, sabe aquele sentimento de, cara, eu preciso ser servo, mano, tipo, eu quero me tornar servo. Eu fico até pensando que a gente fala até do tesouro, assim, né? De novo, que a Bíblia não diz com certeza, a gente não fala com clareza. Vice-versa, né? Mas mesma coisa. Mas eu fico pensando, cara, até para os anciões, né? A coroa é para lançar aos pés de Jesus. Às vezes eu penso que esse nosso tesouro no céu é a nossa oportunidade de lançar aos pés dele, né? E o bom de ter bastante é poder dar bastante para ele, porque a natureza do céu é servir, né? E isso tem me quebrantado. Então eu tenho procurado, né? Tenho tanto para aprender nessa área assim de servir, que é o básico do evangelho, mas algo que eu tenho tentado fazer através do que eu faço no meu canal no YouTube, tipo, de fazer as perguntas, né? Como que eu posso servir? Então, já tem várias vezes, e eu tento ser sensível ao Espírito Santo, porque várias vezes eu estou subindo um vídeo e eu sinto a voz, né? A voz que sussurra, desmonetiza. Tipo, não tem tempo para distração, para anúncio. Cara, eu faço. Tipo, eu tento seguir, né, isso e, assim, seguir essas instruções. Às vezes, eu já tive vídeo que eu fiz e editei, estava subindo e senti, não. Tem alguma coisa errada. Eu não consegui entender por quê, mas não postei. Então, assim, de ter essa sensibilidade, confiar em Deus, sabe? Eu acho que é bom, sim, e eu não sou contra, e preciso crescer nessa área de ser excelente, de saber, né, fazer com eficiência, saber, né, navegar o sistema, mas tem coisa que não depende de sistema. Né? Então, o verdadeiro fruto, assim, o verdadeiro sucesso está na obediência. Sim. Então, às vezes, o seu vídeo desprezado com menos visualizações assim, no céu, pesa muito mais. Muito bom. Né? De ter sido sensível. Não, esse precisava ser assim. Né? É engraçado que, em 2016, eu gravei uma música. Né? Eu nem sabia cantar direito. As pessoas me desencorajaram muito, porque eu nem tinha nem passado na audição para cantar na igreja. Né? Nessa época, eu fui gravar a música. Eu gravei uma música que tinha uns 7 minutos. Né? Originalmente tinha 13, eu ainda cortei um pouquinho, porque achei que não precisava repetir esse refrão longo 4 vezes. Mas 7 minutos, o pessoal, não, você é maluco, essa música tem que ter 3, tem que ter... Não, tem que ser assim, Jesus falou que tem que ser assim. Aí fui fazer uma animação, o pessoal, não, cara, mas você tem que fazer... Não, cara, Jesus falou que tem que ser assim.
né? E hoje essa música ainda que Me Leva Pra Casa, ainda é tipo 65%, 70% da nossa renda vem dessa música. A gente nem imaginou que seria, nunca imaginei que eu ia ver um retorno, mas a música hoje tem mais de 130 milhões de visualizações. Meu Deus, que louco. Então, assim, na época eu quebrei todas as regras que você devia fazer para a música viralizar, entendeu? Tipo, para crescer, mas, cara, de obedecer, sabe? Obediência, né? E é engraçado que esse é um caso que é mais fácil você ver, olha que legal, como Deus usou isso, né? Como vale a pena a obediência. Mas tem vezes que olhar para a obediência é olhar para algo que ninguém viu. Exato. E saber que até o vídeo que você não postou, né? É o foi sucesso. Obediência também, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Incrível. Provavelmente esse podcast saindo em janeiro. Provavelmente. Já vai ter saído as músicas novas? Já vão ter saído vai as em músicas? fevereiro. São 9 então, músicas. Se você está vendo em fevereiro ou está próximo disso, fique ligado aí nas redes sociais. Essas são as melhores músicas, cara. Mesmo? Que eu já escrevi. Assim, forte isso. Empolgado. 9 músicas novas. Então. Meu amigo, obrigado. Obrigado por esse tempo tão especial aqui. Receber você presencialmente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Se você não viu a nossa outra conversa, foi maravilhosa também. Foi totalmente outros assuntos que a gente tinha conversado. Também acessa aí, provavelmente vai aparecer para você aí esse vídeo também. Mas obrigado, cara. Obrigado pelo seu coração, o caminho que você está trilhando. E talvez uma frase que você nunca ouviu, vou falar para você. Isso é só o começo. Amém. Daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. E eu sou sempre muito abençoado, muito encorajado pela sua família, pela sua casa, por tudo, cara. Digo mesmo. Eu sou abençoado demais, cara, por você e pela Val. Assim, vocês são referências para mim e para a Pri. Né? A gente aprende muito com vocês. A Pri sabe quantas vezes eu venho com vídeo de vocês, texto do Instagram. Eu digo para ela, né, amor, eles estão arrebentando. Esse é o jeito. Esse aqui é o objetivo. Eu aprendo demais com vocês. Poxa, obrigado. Muito feliz, cara. Você que nos ouviu, você que nos assistiu, foi uma honra muito grande. Obrigado por ter ficado até o final aí com a gente. Pega esse link, manda para geral aí. Tenho certeza que pode abençoar alguém essa conversa aqui. Comenta também, deixa o seu like, se inscreve no canal para você receber tudo. Vou deixar aqui na descrição contatos também do Israel para você poder entrar, ver todo o conteúdo dele e ficar ligado nas novas músicas, em tudo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!